O aroma de café expresso recém-preparado e o perfume amadeirado de cedro se tornaram parte da minha rotina diária, tão familiares quanto o som da minha própria respiração. 3 anos trabalhando como secretária executiva de Leonardo Valente, e eu já conseguia identificar o momento exato em que ele chegava ao escritório, apenas pela mudança sutil na atmosfera do ambiente, pela forma como as conversas paravam abruptamente no corredor, pela tensão elétrica que sempre o precedia como um aviso silencioso de poder absoluto. Eu ajeitei a pilha de documentos sobre minha mesa, alisando com os dedos as bordas dos papéis que já estavam perfeitamente organizados. Eram 7h43 da manhã, o que significava que Leonardo apareceria em exatamente 14 minutos. Ele era meticuloso em tudo o que fazia, uma característica que se estendia a cada aspecto da sua vida, desde a maneira como preferia seu café, 4 doses concentradas de espresso com apenas meio cubo de açúcar cristal dissolvido lentamente, até o ângulo preciso em que os contratos deveriam estar posicionados em sua mesa para revisão e assinatura. Minha estação de trabalho ficava estrategicamente posicionada logo em frente à porta do escritório particular dele, no 45º andar do edifício Valente, uma estrutura imponente de vidro e aço que dominava o horizonte de Curitiba e servia como sede dos negócios aparentemente legítimos que mascaravam operações consideravelmente menos lícitas nos andares superiores. Eu havia aprendido, ao longo desses 3 anos, a não fazer perguntas sobre os homens de terno italiano que chegavam após o expediente normal, sobre os arquivos trancados aos quais eu nunca recebi acesso, sobre as ligações que Leonardo atendia a portas fechadas, falando em italiano, rápido e baixo, com a mandíbula tensa e os olhos frios como gelo escuro. Eu aprendi a me tornar invisível quando necessário e absolutamente indispensável quando ele precisava de mim. O elevador emitiu seu som característico e meu coração acelerou involuntariamente, apesar de 3 anos de prática rigorosa em controlar minhas reações físicas. Leonardo emergiu do elevador acompanhado por Rodrigo e Felipe, seus guarda-costas permanentes que o seguiam como sombras silenciosas. Ele vestia um terno cinza carvão, que certamente havia sido feito sob medida em alguma alfaiataria exclusiva de Milão. Os cabelos negros impecavelmente penteados para trás, revelando um rosto de linhas aristocráticas e angulosas que poderia ter sido esculpido em mármore de Carrara. Os olhos dele eram tão escuros que pareciam completamente pretos sob certas luzes, intensos e penetrantes de uma forma que fazia minha respiração falhar. "Bom dia, Clarice", ele disse, e meu nome soou diferente quando pronunciado com aquele sotaque italiano sutil que ainda persistia mesmo depois de anos morando no Brasil. "Alguma questão urgente esta manhã?" Eu me levantei imediatamente, alisando minha saia lápis azul marinho, hiperconsciente da maneira como o olhar dele deslizou brevemente sobre mim antes de retornar ao meu rosto. Profissional. Sempre profissional. Esse era o limite que mantínhamos com cuidado meticuloso. A família Santoro solicitou uma reunião para esta tarde. Eu relatei, entregando a ele a pasta de couro que havia preparado minuciosamente. O gabinete do prefeito ligou 3 vezes ontem à noite, e os relatórios trimestrais das operações portuárias em Paranaguá estão prontos para sua análise. Algo mudou na expressão dele ao ouvir a menção ao Santoro, seus principais rivais na intrincada estrutura de poder que controlava o submundo de Curitiba, mas ele apenas assentiu brevemente, aceitando a pasta com dedos longos e elegantes. "Cancele a reunião com o Santoro. Diga a eles que estou indisponível indefinidamente." A voz dele era fria, definitiva, não deixando espaço para negociações. "Mais alguma coisa?" Seu pai ligou da Sicília. Ele disse que era importante e urgente. A mandíbula de Leonardo se contraiu quase imperceptivelmente, o único sinal visível de tensão. "Vou retornar a ligação mais tarde. Segure todas as chamadas até que eu autorize o contrário." Ele desapareceu dentro do escritório, e eu soltei o ar que não percebi estar prendendo nos pulmões. Rodrigo permaneceu por um momento, sua expressão conhecedora de uma forma que fez o calor subir pelo meu pescoço. "Você deveria ter mais cuidado, senhorita Clarice", ele disse em voz baixa, em seu português marcado pelo sotaque italiano. "O patrão, ele não costuma notar muito fora dos negócios.
Mas quando ele finalmente percebe alguma coisa, quando algo chama a atenção dele de verdade, ele deixou a frase no ar, carregada de significado implícito. Eu não sei do que você está falando, respondi, mantendo minha voz firme apesar da forma como meu coração martelava descontroladamente contra as costelas. Rodrigo sorriu levemente. Claro que não sabe. A manhã seguiu em seu ritmo habitual de ligações telefônicas, e-mails intermináveis e a coreografia cuidadosa de gerenciar a agenda impossível de Leonardo. Eu era excepcional no meu trabalho, talvez até brilhante. Eu antecipava as necessidades dele antes que ele as verbalizasse, resolvia problemas antes que chegassem à mesa dele e mantinha a ficção elaborada de que eu era meramente uma funcionária extremamente eficiente e não uma mulher que passava noites em claro, pensando na forma como as mãos dele pareciam quando assinava documentos fortes e elegantes e completamente proibidas para mim. Ao meio-dia, peguei minha bolsa e casaco. Vou sair para o almoço, avisei em direção à porta entreaberta do escritório de Leonardo. Clarice. O uso do meu primeiro nome me fez parar imediatamente. Ele raramente o usava, preferindo a distância profissional e segura de senhorita Rodrigues. Onde você vai? A pergunta era estranha o suficiente para me fazer virar completamente e encará-lo. Ele estava parado na soleira da porta, uma mão apoiada no batente, a expressão absolutamente ilegível. Vou ao Bistrô Toscana, aquele restaurante italiano na Avenida Batel. Minha voz saiu mais hesitante do que eu pretendia. Sozinha? E eu fiquei tão surpresa com a pergunta que levei 1 segundo para processar. Estou encontrando alguém, admiti, e imediatamente me arrependi ao ver a forma como os olhos dele escureceram perigosamente. Alguém, ele repetiu, a voz completamente sem emoção, o que de alguma forma era mais intimidador do que se ele tivesse gritado. Um amigo da faculdade. A mentira saiu facilmente, suavemente, porque Henrique Lima era tecnicamente um amigo, mesmo que ele tivesse deixado bem claro seu interesse em ser muito mais do que isso. Volto até às 13 horas. Leonardo não disse nada, mas eu senti o peso do olhar dele em mim durante todo o caminho até o elevador, intenso e penetrante de uma forma que fez minha pele formigar. O Bistrô Toscana era um pequeno restaurante familiar que servia autêntica culinária italiana, o tipo de lugar que a família Valente nunca frequentaria porque eles eram donos de todos os estabelecimentos sofisticados e de alto padrão, e consideravam lugares assim abaixo do nível deles, o que era exatamente a razão pela qual eu havia escolhido este local específico. Henrique já estava esperando, parecendo atraente em seu terno azul marinho, o sorriso caloroso enquanto eu me aproximava da mesa. Clarice, você está linda hoje. Ele se levantou para me cumprimentar. Obrigada. Desculpe o atraso. O trabalho estava caótico esta manhã. Eu deslizei para o assento em frente a ele, aceitando o cardápio com um sorriso educado. Seu trabalho misterioso sobre o qual você nunca fala. Ele brincou com leveza. Um dia desses você vai me contar o que realmente faz. Assistente executiva, eu disse, o que era tecnicamente verdade, mesmo que terrivelmente incompleto. Trabalho corporativo muito entediante, nada de interessante para contar. Nós pedimos a comida e Henrique começou a contar uma história sobre seu último caso. Ele era advogado corporativo em um escritório que lidava com fusões e aquisições empresariais de grande porte. Deveria ser interessante. Ele era atraente, bem-sucedido, gentil, tudo que uma mulher sensata deveria querer em um parceiro. E eu não sentia absolutamente nada além de uma amizade agradável, porque meu coração estúpido e traidor havia decidido se fixar em um homem que era perigoso, emocionalmente indisponível e completamente inadequado de todas as formas concebíveis. Eu estava rindo de algo que Henrique havia dito, minha mão descansando casualmente sobre a mesa entre nós, quando eu senti aquilo, aquela mudança no ar, aquela carga elétrica inconfundível que fez meu sangue gelar nas veias. Leonardo Valente estava parado na entrada do Bistrô Toscana, flanqueado por Rodrigo e Felipe,
seus olhos escuros fixos em mim com uma intensidade que roubou todo o ar dos meus pulmões. Ele havia removido o paletó do terno, a camisa branca arregaçada até os cotovelos, e havia algo quase selvagem na expressão dele enquanto o olhar se movia de mim para Henrique e de volta novamente. Leonardo. Eu sussurrei baixo demais para Henrique ouvir sobre o barulho ambiente do restaurante movimentado. Mas Leonardo ouviu, de alguma forma através do espaço lotado. Leonardo ouviu meu sussurro e ele se moveu. Ele cruzou o restaurante em passadas longas e determinadas, ignorando completamente a forma como as conversas pararam e as cabeças se viraram. As pessoas o reconheceram o perigo na aproximação proposital dele e sabiamente desviaram o olhar. Senhor Valente, consegui dizer quando ele alcançou nossa mesa. Que surpresa encontrá-lo aqui. Seu amigo da faculdade. Ele terminou por mim, a voz perigosamente suave. Os olhos nunca deixaram os meus. Que encontro agradável. Henrique, coitado, parecia alheio às correntes subterrâneas perigosas. Ele estendeu a mão educadamente. Henrique Lima. Clarice e eu estudamos juntos na Universidade Federal. Você é a colega de trabalho dela? Leonardo ignorou completamente a mão estendida, continuando a me encarar fixamente. A senhorita Rodrigues é minha secretária executiva pessoal, ele disse, ainda olhando apenas para mim. E ela deveria ter me informado que estava saindo do escritório para um encontro pessoal. Temos assuntos urgentes para discutir. Eu te disse que estava saindo para almoçar, respondi, encontrando minha voz apesar da forma como meu pulso disparava descontroladamente. No bistrô Toscana. Você não perguntou com quem. Você disse que estava encontrando um amigo. Não mencionou que era um encontro romântico. A acusação pairou no ar entre nós, pesada e carregada de algo perigoso. Os olhos de Henrique se arregalaram, claramente percebendo a tensão agora. Não é um encontro, eu disse firmemente, embora o calor subisse pelo meu pescoço. E mesmo que fosse, isso não é da sua conta. Não é? A voz de Leonardo caiu ainda mais baixo, e ele se moveu para mais perto, invadindo o que deveria ser um espaço pessoal desconfortável. Mas meu corpo me traiu, inclinando-se em direção a ele em vez de se afastar. Você trabalha para mim, Clarice. Isso faz de tudo sobre você minha responsabilidade e minha preocupação. Escuta, cara. Henrique interveio, seus instintos de advogado finalmente entrando em ação. Eu não sei qual é a relação de vocês, mas você não pode simplesmente. A cabeça de Leonardo se virou lentamente em direção a Henrique, e o que quer que Henrique tenha visto naquela expressão o fez calar no meio da frase. Clarice, Leonardo disse, sua atenção voltando completamente para mim. Estamos saindo agora. Não. A palavra escapou antes que eu pudesse detê-la. Você não pode fazer isso, Leonardo. Você não pode simplesmente aparecer durante meu horário de almoço e me dar ordens como se eu fosse. Como se você fosse o quê? Ele se inclinou, as mãos apoiando na mesa de cada lado do meu prato, me cercando completamente. Como se você fosse minha. Minha respiração falhou. O restaurante havia ficado completamente silencioso ao nosso redor, todos os olhos fixos na cena que se desenrolava. Eu sou sua secretária. Sussurrei, minha voz mal audível. Isso é tudo. É mesmo? O rosto dele estava a centímetros do meu agora, a voz baixa e íntima de uma forma que fez meu estômago revirar. É por isso que você não consegue me olhar sem que seu coração dispare? Por isso sua respiração falha quando eu digo seu nome? Por isso você tem mentido para si mesma durante 3 anos sobre o que existe entre nós? Leonardo, minha voz tremeu vergonhosamente. Você está em um encontro? Ele exigiu saber, a voz áspera. É isso que está acontecendo aqui? Você sentada com outro homem, deixando ele olhar para você como se tivesse algum direito? Eu posso ver quem eu quiser, consegui responder, mas minha voz estava instável. Você não tem nenhum direito sobre mim. Algo feroz e possessivo brilhou nos olhos escuros dele. Não tenho? E então ele me beijou.
Ali mesmo, no meio do bistrô Toscana, com Henrique sentado bem na minha frente, e Rodrigo e Felipe fazendo guarda, e metade do bairro observando, Leonardo Valente tomou minha boca com uma fome que roubou meu fôlego e obliterou cada pensamento racional da minha cabeça. A mão dele segurou meu rosto, inclinando minha cabeça para trás enquanto ele aprofundava o beijo, a língua exigindo entrada que eu concedi sem hesitação. Eu provei café expresso e menta e algo mais escuro, algo unicamente dele que me fez gemer contra sua boca. Quando ele finalmente se afastou, nós dois estávamos respirando com dificuldade, o polegar dele traçando meu lábio inferior inchado, a expressão feroz e satisfeita. Minha, ele disse alto o suficiente para todos ouvirem. Você é minha, Clarice Rodrigues, e está na hora de todo mundo saber disso. A volta ao escritório aconteceu em uma névoa de choque e calor residual. A mão de Leonardo nunca deixou a parte inferior das minhas costas enquanto ele me guiava para fora do bistrô Toscana, passando pela expressão atordoada de Henrique e pelas dúzias de testemunhas que acabaram de ver Leonardo Valente publicamente reivindicar sua secretária. Rodrigo segurou a porta do carro, a expressão cuidadosamente neutra, enquanto Felipe examinava a rua com vigilância profissional. Eu deslizei para o banco traseiro da Mercedes preta e Leonardo seguiu, a porta se fechando com um som sólido que nos selou no interior, perfumado de couro. A divisória de privacidade já estava levantada, nos dando a ilusão de estarmos sozinhos, apesar de Rodrigo dirigindo e Felipe no banco do passageiro. Você não pode simplesmente... Eu comecei, mas Leonardo me interrompeu. Eu posso. Eu fiz. A voz dele estava calma agora, controlada, mas os olhos ainda ardiam com aquele fogo possessivo. E antes que você me diga que eu cruzei uma linha, considere que você me beijou de volta, Clarice. Com bastante entusiasmo, se me lembro bem. O calor inundou minhas bochechas. Você me pegou desprevenida. Peguei. Ele se moveu para mais perto, a coxa dele pressionando contra a minha. Ou eu finalmente fiz o que nós dois estamos querendo há 3 anos? Abri minha boca para negar, para manter a ficção profissional que havíamos construído tão cuidadosamente. Mas as palavras não vieram, porque ele estava certo. Eu havia beijado ele de volta. Eu havia derretido contra ele como se estivesse esperando por aquele beijo minha vida inteira. Isso é um erro, sussurrei em vez disso. Você é meu chefe. Existem regras, políticas da empresa. Sem mencionar. Sem mencionar o quê? Ele se virou para me encarar completamente, a mão dele encontrando a minha no assento entre nós. Que eu sou perigoso. Que meus negócios não são inteiramente legais. Que se envolver comigo pode colocá-la em risco? Sim, tudo isso. E ainda assim, você não está puxando sua mão para longe. Olhei para baixo e vi os dedos dele entrelaçados com os meus, o polegar acariciando meus nós dos dedos em um gesto que era ao mesmo tempo possessivo e terno. Ele estava certo. Eu não estava me afastando. Leonardo, eu não entendo o que está acontecendo. Admiti baixinho. 3 horas atrás, eu era apenas sua secretária. Agora você está dizendo que sou sua, me beijando em público. E eu não sei o que isso significa. Significa, ele disse, a voz caindo para aquele rosnado íntimo que fazia meu interior estremecer. Que eu terminei de fingir que não quero você. Terminei de agir como se você fosse apenas mais uma funcionária quando você é muito mais do que isso. O que eu sou então? Ele ficou em silêncio por um longo momento, os olhos escuros vasculhando os meus. Ainda não sei. Ele finalmente admitiu. Mas eu sei que não consigo ver você almoçando com outro homem, sem querer cometer violência. Eu sei que ver os olhos dele em você, vê-lo fazendo você rir, fez algo dentro de mim se romper. Você é minha, Clarice. Não importa como isso pareça. Não importa o que isso signifique. Você é minha. A possessividade na voz dele deveria ter me assustado. Deveria ter acionado todas as bandeiras vermelhas que aprendi a observar depois de um namorado na faculdade que confundiu amor com controle. Mas com Leonardo parecia diferente. Parecia uma reivindicação e uma promessa entrelaçadas. Como se ele estivesse me oferecendo algo precioso,
mesmo que não pudesse nomeá-lo ainda. Você não pode simplesmente decidir isso, protestei fracamente. Eu tenho voz nisso. Então diga. Ele se inclinou mais perto, a mão livre subindo para traçar minha linha da mandíbula. Me diga que você não quer isso. Me diga que você não sente essa atração entre nós. Me diga que você não pensou em como seria ser minha. E eu vou levá-la de volta ao escritório e vamos fingir que isso nunca aconteceu. Eu deveria ter dito. Deveria ter me protegido, meu emprego, meu coração. Mas as palavras ficaram presas na minha garganta, porque seriam mentiras. E eu nunca fui boa em mentir para Leonardo. Eu não consigo, sussurrei. Não consigo o quê? Não consigo dizer que não quero isso. A admissão pareceu como pular de um penhasco. Eu tenho te querido desde o primeiro dia que entrei no seu escritório. Passei 3 anos tentando ser profissional, tentando ignorar a forma como meu coração dispara quando você diz meu nome, tentando fingir que não sou afetada por você. Mas eu sou. Deus me ajude. Eu sou. Triunfo brilhou nos olhos dele. Finalmente. Finalmente você admite. Mas isso não muda os fatos. Continuei rapidamente. Você é meu chefe. Você é perigoso. Seu mundo é perigoso. E eu não tenho ideia de como isso poderia funcionar. Nós vamos descobrir, ele disse com tanta certeza, tanta convicção absoluta que eu quase acreditei nele. Juntos, Clarice. Vamos descobrir juntos. O carro parou em frente ao edifício Valente e a realidade voltou com força. Rodrigo abriu a porta e Leonardo saiu. Depois ofereceu sua mão para mim com uma cortesia que parecia contrastar com a reivindicação primitiva que havia acontecido no bistrô Toscana. O saguão estava movimentado com o horário de almoço, funcionários e visitantes circulando pelo espaço de mármore. Eu estava extremamente consciente da forma como os olhares das pessoas nos seguiam, dos sussurros que começaram no momento em que entramos. As notícias viajavam rápido na organização de Leonardo, e eu não tinha dúvidas de que metade do prédio já sabia o que havia acontecido no restaurante. Subimos no elevador em silêncio, embora Leonardo mantivesse a mão na parte inferior das minhas costas, um gesto que era ao mesmo tempo possessivo e protetor. Quando chegamos ao 45º andar, eu esperava que ele desaparecesse em seu escritório para me dar espaço para processar tudo o que havia acontecido. Em vez disso, ele me seguiu até minha mesa. Leonardo, as pessoas estão olhando, murmurei, hiperconsciente dos olhares curiosos de outros funcionários no corredor. Deixe que olhem. Ele se apoiou na minha mesa, braços cruzados, parecendo completamente despreocupado. Você vai vê-lo de novo? O Henrique? Eu não sei. Não pensei sobre isso. Pense agora. Encontrei o olhar dele firmemente. Você está me ordenando que não o veja? Não. Algo que poderia ter sido frustração atravessou o rosto dele. Estou pedindo para você não vê-lo. Como um homem que deixou seu interesse abundantemente claro, não como seu chefe. A distinção importava. Eu podia ver que custou algo a ele fazer isso. Este homem que estava acostumado a comandar obediência e conseguir exatamente o que queria. Não vou vê-lo de novo, eu disse calmamente. Não daquele jeito. Ele é um homem bom, mas eu não estou interessada nele. Nunca estive. Por minha causa. Sim, por sua causa. A expressão de Leonardo suavizou quase imperceptivelmente. Ele estendeu a mão, colocando uma mecha de cabelo atrás da minha orelha, em um gesto surpreendentemente terno. Saia mais cedo hoje. Tire a tarde de folga. Por quê? Porque em cerca de 1 hora, este escritório vai estar fervilhando de especulações e perguntas. E você vai estar no centro de tudo. Estou te dando tempo para processar antes de ter que enfrentar isso. A consideração me surpreendeu. E o que você vai estar fazendo? Controle de danos. A mandíbula dele se contraiu. Aquele beijo foi impulsivo, possessivo e estrategicamente imprudente. Acabei de anunciar para todos que você importa para mim, o que te transforma em um alvo. Gelo escorreu pela minha espinha. Um alvo para quem? O Santoro, para começar. Meus inimigos.
Qualquer um que possa ver você como uma alavanca contra mim. A mão dele segurou meu rosto, o polegar acariciando minha bochecha. Mas não se preocupe, Clarice. Eu protejo o que é meu, e você é definitivamente minha agora. Antes que eu pudesse responder, o telefone dele vibrou. Ele verificou e a expressão ficou gelada. Rodrigo, ele chamou, e o guarda-costas apareceu instantaneamente de onde quer que estivesse. Leve a senhorita Rodrigues para casa. Fique com ela até eu enviar alguém para substituí-lo. Leonardo, isso não é necessário. É extremamente necessário. Ele já estava se movendo em direção ao escritório. Vá para casa, Clarice. Conversamos hoje à noite. Eu quis argumentar, mas a expressão nos olhos dele me deteve. Este era Leonardo no modo chefe completo, tomando decisões sobre segurança e proteção com o cálculo frio que o tornava tão perigoso. Rodrigo me levou até meu apartamento em Batel, um modesto 2 quartos em um bairro que estava se valorizando aos poucos. Ele me acompanhou até minha porta, verificou o interior com minúcia profissional, depois se posicionou no corredor. Isso realmente não é necessário. Tentei novamente. Ninguém nem sabe onde eu moro. O patrão sabe onde você mora, Rodrigo respondeu. O que significa que está em arquivos que podem ser acessados. Melhor ser cauteloso. Fechei a porta e me apoiei nela, finalmente sozinha com meus pensamentos pela primeira vez, desde que Leonardo entrou no bistrô Toscana. Ele me beijou, me reivindicou na frente de dúzias de testemunhas, me disse que eu era dele, e eu deixei. Mais do que isso eu quis. Ainda queria, apesar do medo e da incerteza e do perigo muito real que ele havia mencionado. Meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Atenda quando eu ligar. L. Um momento depois, ele tocou. Como você conseguiu meu número pessoal? Perguntei em vez de um olá. Eu sou Leonardo Valente. Ele respondeu, e eu podia ouvir o sorriso na voz dele. Eu tenho o número pessoal de todo mundo. Você está bem? Estou confusa, sobrecarregada, possivelmente tomando a pior decisão da minha vida. Mas você não se arrepende? Não era uma pergunta. Não, admiti. Não me arrependo. Deveria? Me pergunte isso em uma semana, ele disse, o tom ficando sério. Depois que você tiver tido tempo para entender o que realmente significa estar comigo. Depois que você tiver visto as partes da minha vida que mantive escondidas de você. Eu sabia o que você era quando aceitei este emprego, Leonardo. Eu disse. Não sou ingênua. Você sabe o que eu sou no papel. Você não sabe como é viver isso. Ele fez uma pausa. Tem um jantar hoje à noite na propriedade da minha família em Pinhais. Eu gostaria que você viesse comigo. Como o que, sua secretária? Como minha. A possessividade estava de volta na voz. Como a mulher que vai ficar ao meu lado e deixar todo mundo saber que tocar em você significa guerra. Isso é muita pressão para um primeiro encontro. Tentei brincar, mas minha voz tremeu. Isso não é um primeiro encontro, Clarice. Primeiros encontros são jantar, cinema e beijos de boa noite na porta. Isso é eu trazendo você para o meu mundo, mostrando exatamente com o que você está concordando. Se você conseguir lidar com hoje à noite, se conseguir ficar ao meu lado e ainda me olhar da mesma forma que olhou esta tarde, então vamos conversar sobre o que vem depois. E se eu não conseguir lidar? O silêncio se estendeu entre nós. Então eu vou deixá-la ir, ele finalmente disse, e eu ouvi o custo dessa promessa na voz dele. Vou ajudá-la a encontrar um novo emprego em algum lugar longe de mim, e vou passar o resto da minha vida lamentando ter te beijado cedo demais. Você não vai me deixar ir, eu disse com certeza repentina. Você é possessivo demais para isso. Você está certa. A voz dele caiu para algo escuro e íntimo. Eu não vou querer deixá-la ir, mas eu vou, se for o melhor para você. Porque por mais que eu te queira, por mais que eu precise de você, não vou mantê-la se meu mundo destruir você. A honestidade crua na admissão dele apertou meu peito. Que horas hoje à noite? Vou buscá-la às 7. Use algo elegante. E Clarice. Sim? Obrigado por me dar essa chance.
por não fugir quando deveria. Depois que ele desligou, fiquei parada no meu apartamento tentando processar tudo o que havia acontecido. No espaço de algumas horas, minha vida inteira foi virada de cabeça para baixo. Eu havia passado de secretária dedicada mantendo distância profissional para a mulher reivindicada de um chefe da máfia. E Deus me ajudasse. Eu queria isso. O vestido que escolhi para o jantar era de seda azul petróleo que abraçava minhas curvas antes de fluir graciosamente até os joelhos. Elegante o suficiente para um encontro familiar, sofisticado o suficiente para fazer uma declaração. Combinei com joias de prata simples e saltos que adicionavam 8 centímetros à minha altura, armadura e exibição ao mesmo tempo. Leonardo chegou precisamente às 7, e a visão dele em um terno preto que definitivamente havia sido feito sob medida na Itália roubou qualquer compostura que eu havia conseguido construir. Rodrigo e Felipe o flanqueavam como sempre, mas os olhos de Leonardo estavam apenas em mim. Belíssima, ele murmurou, pegando minha mão e levando-a aos lábios. O gesto era antiquado, cortês, e fez meu estômago revirar. Você vai ser a mulher mais bonita lá. Você está sendo tendencioso, respondi, tentando leveza apesar dos nervos. Eu sou italiano. Nós apreciamos beleza. O polegar dele acariciou meus nós dos dedos. Você está pronta para isso? Não, mas vou fazer assim mesmo. Algo que poderia ter sido admiração atravessou o rosto dele. Essa é minha garota corajosa. A viagem para Pinhais levou quase 1 hora, e Leonardo passou a maior parte preparando-me para o que esperar. A família dele estaria lá. Seu pai, Domenico, recentemente retornado da Sicília. Sua irmã mais nova, Valentina, com o marido Bruno. Vários primos e associados que compunham o círculo interno da organização Valente. Eles vão ter perguntas, ele avisou. Sobre quem você é, de onde você veio, se você entende no que está se metendo. Eu entendo. Perguntei baixinho. Ele ficou em silêncio por um momento. Você entende melhor do que a maioria. Trabalhou para mim por 3 anos. Viu o suficiente para saber o que minha vida implica, mesmo que não tenha sido diretamente envolvida. Mas tem mais que você não sabe. Sim, e vou te contar tudo com o tempo. Mas hoje à noite é sobre mostrar a eles, mostrar a todos que você está sob minha proteção agora. Que prejudicá-la significa responder a mim. A propriedade Valente era exatamente o que eu havia imaginado. Uma propriedade extensa com jardins impecavelmente cuidados, portões de segurança e uma casa principal, que parecia ter sido transplantada diretamente da Toscana. Conforme subimos pela entrada circular, vi vários outros carros caros já estacionados. Última chance de fugir, Leonardo disse, mas não havia leveza na voz. Ele estava sério. Não vou fugir. Bom, ele me ajudou a sair do carro, a mão se fixando possessivamente na parte inferior das minhas costas. Fique perto de mim. Não se afaste sozinha. E se alguém te deixar desconfortável, você me diz imediatamente. O interior da casa era ainda mais impressionante que o exterior. Pisos de mármore, obras de arte originais, móveis que provavelmente eram mais velhos que eu. Vozes ecoavam de uma sala no final do corredor, falando italiano rápido intercalado com risadas. A conversa morreu no momento em que entramos. Era uma sala de jantar formal, com uma mesa que facilmente acomodaria 25 pessoas. Cerca de 15 pessoas estavam reunidas, drinques nas mãos. Mas todos os olhos se voltaram para nós no momento em que Leonardo entrou com a mão nas minhas costas. Leonardo, um homem que só podia ser Domenico Valente, deu um passo à frente. Ele tinha seus 60 e poucos anos, grisalho mesclando-se ao cabelo escuro, com as mesmas feições aristocráticas do filho, mas marcadas por décadas de poder e violência. Os olhos dele, perspicazes e avaliadores, se moveram de Leonardo para mim. Você trouxe uma convidada. Eu trouxe a minha mulher. Leonardo corrigiu, a frase em italiano saindo de sua língua com possessividade casual. Pai, esta é Clarice Rodrigues. Clarice, meu pai, Domenico.
A minha dona. Minha mulher. A declaração ecoou no silêncio repentino. Senhorita Rodrigues. Domenico me avaliou intensamente. Você é a secretária do Leonardo. Sim, senhor, por 3 anos. E agora você é algo mais. Não era uma pergunta. Isso significa que você vai deixar sua posição? Isso depende do Leonardo, respondi, mantendo minha voz firme apesar do escrutínio. Não, Leonardo interveio firmemente. Clarice continuará trabalhando comigo. Ela é excepcional no trabalho dela, e não tenho intenção de substituí-la. Uma mulher que devia ser Valentina riu, o som quebrando parte da tensão. Fratelino, você não pode manter sua amante como sua secretária. É escandaloso. Ela não é minha amante. A voz de Leonardo ficou gelada. Cuidado com suas palavras, Valentina. Então o que ela é? Domenico perguntou, ainda me estudando com aquela intensidade perturbadora. Minha. Leonardo me puxou mais perto contra seu lado. Isso é tudo que alguém precisa saber. O jantar que se seguiu foi ao mesmo tempo mais fácil e mais difícil do que eu esperava. Mais fácil porque a família de Leonardo, uma vez que me avaliaram e aparentemente me acharam aceitável, foi calorosa e acolhedora da maneira caótica italiana. Mais difícil porque eu estava constantemente consciente de estar em exibição, cada palavra e gesto analisado em busca de significado. Valentina, descobri, era deliciosa, espirituosa e irreverente, sem nenhum do controle cuidadoso do irmão. Ela monopolizou minha atenção durante o primeiro prato, fazendo perguntas diretas sobre como finalmente consegui fazer o Leonardo perceber que você é uma mulher e não apenas uma organizadora muito eficiente. Não tenho certeza se fiz alguma coisa, admiti. Ele me beijou no meio de um restaurante esta tarde na frente de todo mundo. Os olhos dela se arregalaram. Ele o quê? O Leonardo fez isso? Meu irmão que trata demonstrações públicas de afeto como pecado mortal? Aparentemente consumido por ciúmes. Eu disse, repetindo as palavras que ele usou. Eu estava almoçando com um amigo homem. Ah, isso é perfeito. Valentina sorriu. Você entrou debaixo da pele dele, Clarice. Meu irmão não faz ciúmes. Ele faz frio e controlado. Mas com você? Ela sorriu. Com você, ele é humano. Olhei pela mesa para onde Leonardo estava envolvido em conversa intensa com seu pai, as cabeças inclinadas juntas. Mesmo à distância, eu podia ver a tensão nos ombros dele. Devo me preocupar? Perguntei baixinho. Valentina seguiu meu olhar. Sobre o que o papai está dizendo? Provavelmente. Ele é muito tradicional. Vai estar preocupado com você sendo uma estranha, com o Leonardo mostrando fraqueza ao se importar tão publicamente. Mas não se preocupe muito. Leonardo não ouve o papai quando se trata de assuntos do coração. Bem, ele nunca teve que ouvir antes, já que nunca demonstrou interesse em nenhuma mulher por mais de uma única noite. A revelação enviou uma emoção pequena através de mim apesar da situação. Nunca, nunca. Você é a primeira mulher que ele trouxe para casa. A primeira que ele reivindicou publicamente. A primeira que conseguiu quebrar aquele exterior gelado. Valentina se inclinou mais perto. É por isso que o papai está preocupado. Não sobre você especificamente, mas sobre o que isso significa. Leonardo com um apego é Leonardo com uma vulnerabilidade. E no nosso mundo, vulnerabilidades são exploradas. Como se convocasse o perigo ao falar dele, o telefone de Leonardo vibrou. Ele verificou e o corpo inteiro ficou rígido. Ele se levantou abruptamente, cortando o que quer que Domenico estivesse dizendo. Todos me desculpem. Preciso atender isso. Os olhos dele encontraram os meus através da mesa. Rodrigo, fique com a Clarice. Ele desapareceu em uma sala adjacente e a conversa do jantar recomeçou, mas eu não conseguia me concentrar. Algo estava errado. Eu podia sentir na tensão repentina entre os homens na mesa, na forma como Rodrigo havia se movido para ficar mais perto de mim. Quando Leonardo retornou 5 minutos depois, a expressão dele estava assassina. Estamos saindo, ele anunciou para a mesa em geral, depois para mim.
Agora. Leonardo, o quê? Não aqui. Ele pegou minha mão, me puxando para levantar com urgência mal contida. Pai, vamos continuar essa discussão amanhã. Leonardo, você não pode simplesmente. Domênico começou, mas Leonardo o cortou. Os Santoros sabem sobre a Clarice. Eles sabem que eu a reivindiquei publicamente hoje, e deixaram muito claro o que pretendem fazer sobre isso. Gelo inundou minhas veias. O Santoro, os principais rivais de Leonardo, a família constantemente testando os limites de território e poder. O que eles disseram? Sussurrei. A mandíbula de Leonardo se contraiu. Que parabéns estão em ordem. Que eles estão ansiosos para conhecer minha linda secretária no gala beneficente da semana que vem. Os olhos dele encontraram os meus, e eu vi fúria e medo guerreando nas profundezas escuras. É uma ameaça, Clarice. Eles estão me dizendo que podem chegar até você quando quiserem. Então cancelamos a aparição no gala. Domênico disse firmemente. Mantenha ela fora de vista até isso passar. Não. A voz de Leonardo foi absoluta. Não vou escondê-la como se ela fosse algo de que me envergonhar. Não vou dar ao Santoro a satisfação de me fazer agir como um covarde. Então você está colocando ela diretamente em perigo, Domênico contrapôs. É isso que você quer? Usá-la como isca. Eu quero mostrar a eles que ameaçar o que é meu é a maneira mais rápida de começar uma guerra que eles vão perder. A mão de Leonardo apertou a minha. Mas não vou fazer isso sem o consentimento da Clarice. Esta é a escolha dela. Todos os olhos se voltaram para mim. O peso das expectativas deles, dos julgamentos, da preocupação pressionando como uma força física. O que acontece se eu ficar escondida? Perguntei. Os Santoro vão ver como fraqueza da parte do Leonardo. Valentina respondeu quando ninguém mais o fez. Eles vão pressionar mais, testar limites, potencialmente provocar um conflito de qualquer forma. Mas você estará mais segura no curto prazo. E se eu for ao gala? Você estará fazendo uma declaração, Leonardo disse calmamente. Que você não tem medo, que ser minha significa algo, que os Santoro não conseguem ditar nossas ações através de intimidação. Mas sim, Clarice, haverá risco. Mesmo com toda a segurança que eu posso fornecer, haverá risco. Olhei para este homem que me reivindicou tão publicamente, tão possessivamente, que me beijou na frente de testemunhas e me trouxe para o mundo dele, apesar de saber que pintaria um alvo nas minhas costas. Que estava agora, pela primeira vez desde que o conheci, pedindo em vez de comandar. Vou ao gala, eu disse firmemente. Não vou me esconder. Algo feroz e orgulhoso brilhou nos olhos de Leonardo. Você tem certeza? Estou aterrorizada, admiti. Mas tenho certeza. Se estar com você significa enfrentar este mundo, então vou enfrentá-lo. Não serei a fraqueza que te derruba, Leonardo. Não serei. Ele me puxou para seus braços ali mesmo na sala de jantar do pai, na frente de toda a família dele, e me beijou com uma ternura que contrastava nitidamente com a posse feroz desta tarde. Você nunca poderia ser uma fraqueza, ele murmurou contra meus lábios. Você é minha força, Clarice. E vou provar isso para o Santoro e para todos os outros. Você é minha, e ninguém toca no que é meu. Enquanto saíamos da propriedade, cercados por segurança, peguei um vislumbre de Domênico observando da janela. A expressão dele estava preocupada, calculista, e percebi que o que quer que tivesse começado esta tarde no bistrô Toscana, o que quer que Leonardo e eu estivéssemos construindo juntos, estávamos apenas no começo. O verdadeiro teste ainda estava por vir. Leonardo insistiu que eu me mudasse para o apartamento dele naquela mesma noite. Não um pedido, mas uma declaração de fato entregue no carro com Rodrigo dirigindo e Felipe fazendo ligações em italiano rápido sobre protocolos de segurança. Não vou deixá-la ficar em Batel sozinha, ele disse quando comecei a protestar. Não com o Santoro fazendo ameaças. Meu lugar tem segurança com a qual seu prédio não pode nem sonhar. Leonardo, eu não posso simplesmente me mudar para o seu apartamento.
Eu tenho um contrato de aluguel. Responsabilidades. Vou comprar seu contrato. Vou fazer o Rodrigo embalar suas coisas amanhã. A mão dele encontrou a minha na escuridão do banco traseiro. Por favor, Clarice. Eu preciso saber que você está segura, que posso protegê-la. A emoção crua na voz dele me decidiu. Isso não era sobre controle ou posse. Era sobre medo genuíno pela minha segurança. Medo que eu inadvertidamente me coloquei em perigo ao me tornar dele. Tudo bem, concordei suavemente. Mas isso é temporário, até a situação com o Santoro ser resolvida. Os dedos dele apertaram os meus. Vamos ver. O apartamento de Leonardo ocupava todo o andar superior de um prédio em Água Verde, que provavelmente custava mais por mês do que eu ganhava em um ano. O elevador abria diretamente para o espaço de convivência, um design de conceito aberto, com janelas do chão ao teto, oferecendo vistas panorâmicas de Curitiba. Tudo era elegante e moderno, madeira escura e couro e sofisticação masculina. O quarto de hóspedes fica por aquele corredor, Leonardo disse, lendo minha hesitação corretamente. Você terá seu próprio espaço. Não estou presumindo. Ele parou, passando uma mão pelo cabelo, em um gesto de frustração. Apesar do que aconteceu hoje, apesar de reivindicá-la publicamente, não estou esperando que você venha para minha cama hoje à noite. Isso é sobre mantê-la segura, não sobre tirar vantagem. A clarificação deveria ter me aliviado. Em vez disso, me senti estranhamente desapontada. Obrigada, consegui dizer. Por deixar isso claro, não me agradeça ainda. A voz dele estava áspera. Cada instinto que tenho está gritando para te levar para o meu quarto e terminar o que começamos esta tarde, para reivindicá-la completamente. Mas você merece melhor do que uma sedução apressada baseada em adrenalina e medo. E o que eu mereço? Ele deu um passo mais perto, a mão subindo para traçar minha linha da mandíbula. Você merece ser cortejada, romanceada, ter tempo para realmente entender o que está escolhendo. O polegar dele roçou meu lábio inferior. Você merece um homem que pode ser gentil com você, paciente, que não deixa seu lado possessivo ditar cada ação. E você é esse homem, sussurrei. Estou tentando ser. Por você, estou tentando. Ele se inclinou, pressionando um beijo na minha testa que era dolorosamente terno. Descanse, Clarice. Amanhã será um longo dia. O quarto de hóspedes era lindo e impessoal, decorado em tons de bege e cinza. Tomei banho no banheiro privativo, usando os produtos de higiene novos que encontrei debaixo da pia. Depois vesti uma das camisas de Leonardo que peguei emprestada do closet dele porque não tinha mais nada. O sono deveria ter vindo facilmente depois da exaustão emocional do dia. Em vez disso, fiquei acordada, olhando para o teto, repassando cada momento desde a aparição ciumenta de Leonardo no bistrô Toscana, até sua declaração feroz na casa do pai. Minha! Ele me chamou, repetidamente, possessivamente, absolutamente. E eu deixei. Mais do que isso, abracei aquilo. Fiquei na frente da família dele e concordei em enfrentar o perigo em vez de me esconder. Me mudei para a casa dele sem realmente questionar se era rápido demais. O que estava acontecendo comigo? Uma batida suave na porta interrompeu meus pensamentos espirais. Clarice, você está acordada? Sentei-me. Entre. Leonardo entrou, e tentei não olhar fixamente para a forma como as calças de moletom dele ficavam baixas nos quadris. O peito nu, exibindo os músculos definidos que eu só havia vislumbrado através das camisas dele. O cabelo estava bagunçado como se ele estivesse passando as mãos por ele. Não consigo dormir, ele admitiu. Saber que você está aqui, logo no corredor, segura, mas tão perto. Ele deixou a frase no ar. Eu precisava te ver, confirmar que você é real e não algum sonho do qual vou acordar. Eu sou real. Puxei o cobertor mais alto, de repente consciente das minhas pernas nuas e do fato de estar usando a camisa dele. Você está bem? Não. Ele se sentou na beira da cama, cuidadoso em manter distância.
Estou aterrorizado, Clarice. Verdadeiramente aterrorizado de uma forma que não estou desde criança, porque eu dei ao Santoro exatamente o que eles precisam para me destruir. Alguém de quem me importo mais do que minha própria vida. Leonardo, deixe-me terminar. A voz dele estava áspera. Você precisa entender no que você se tornou para mim no espaço de um dia. Não é racional, não é lógico. Mas no momento em que te vi com aquele homem, vi ele olhando para você como se tivesse o direito. Algo dentro de mim se rompeu. Todo o controle cuidadoso que mantive por 3 anos, toda a distância profissional, se estilhaçou. E percebi que estava mentindo para mim mesmo. Sobre o quê? Sobre meus sentimentos por você. Sobre há quanto tempo te quero. Ele finalmente me olhou, e a emoção crua nos olhos dele roubou meu fôlego. Estou meio apaixonado por você desde o dia em que você entrou no meu escritório para a entrevista. Você estava usando um vestido verde escuro, o cabelo preso, e você me olhou sem piscar, sem o medo que a maioria das pessoas mostra. Você me olhou como se eu fosse apenas um homem. Você é apenas um homem, sussurrei. Não, Clarice, não sou. Eu sou um monstro que faz coisas monstruosas para proteger minha família e meu território. Sou um criminoso, um assassino quando necessário. Sou tudo do qual você deveria fugir. A mão dele se estendeu, pairando sobre a minha, mas sem tocar. Mas Deus me ajude. Sou egoísta o suficiente para querer você de qualquer forma, para reivindicá-la e mantê-la apesar de saber que você merece melhor. Peguei a mão dele, entrelaçando nossos dedos. E se eu não quiser melhor? E se eu te quiser? Falhas, escuridão e tudo. Então vou passar cada dia provando que sou digno dessa escolha. Ele levou nossas mãos unidas aos lábios. Mas você precisa saber a verdade completa primeiro. Sobre meus negócios, a história da minha família, o que realmente significa estar comigo. Me conte. E ele contou. Pelas próximas 2 horas, sentado na beira da minha cama na escuridão pré-amanhecer, Leonardo Valente me contou tudo. Sobre as raízes da família Valente na Sicília, como seu bisavô havia construído um império através de violência e alianças estratégicas, como aquele império evoluiu ao longo de gerações, tornando-se mais sofisticado, mas não menos perigoso. Ele me contou sobre os negócios legítimos que serviam de fachada para operações menos lícitas, os armazéns portuários que escondiam mercadorias contrabandeadas, os restaurantes que lavavam dinheiro, as empresas de construção que forneciam empregos para membros da família que precisavam de álibis. Ele me contou sobre a violência, os homens que o cruzaram e pagaram o preço, as guerras territoriais que ocasionalmente explodiam em derramamento de sangue, as alianças desconfortáveis com outras famílias, os Ferreira e os Lombardi, que mantinham a paz na maioria das vezes. E ele me contou sobre o Santoro, a família rival que controlava o lado oposto da cidade, que vinha testando limites há meses, procurando por fraqueza. Como eles aproveitaram minha reivindicação pública como exatamente isso: fraqueza, vulnerabilidade, um ponto de pressão que podiam explorar. Eles vão tentar usar você contra mim, ele disse sem rodeios. Ou para manipular minhas decisões, ou como um alvo direto. O gala da semana que vem é apenas o começo. Ao aparecer juntos, estamos essencialmente declarando que estou disposto a ir à guerra por você. Você está? Eu tinha que perguntar. Disposto a ir à guerra por mim? Sem hesitação. A convicção dele era absoluta. Você é minha, Clarice. Isso significa que te protejo com tudo que tenho. Cada recurso, cada aliança, cada grama de poder que construí. Qualquer um que tocar em você responde a mim. A possessividade deveria ter me assustado. Deveria ter acionado todas as bandeiras de alerta sobre comportamento controlador e homens perigosos. Mas eu entendi agora. Isso não era sobre me controlar. Era sobre me proteger. Sobre um homem que construiu muros em volta do coração por décadas, de repente encontrando alguém pelo qual valia a pena derrubar esses muros. Estou com medo. Admiti calmamente. Do perigo,
De quão rápido isso está acontecendo. De quanto já sinto por você. Bom, ele apertou minha mão. O medo te mantém cuidadosa. E eu preciso que você seja cuidadosa, Clarice. Preciso que ouça quando minha segurança te disser alguma coisa. Preciso que confie que eu conheço este mundo melhor do que você. Posso fazer isso. Mas, Leonardo, esperei até os olhos dele encontrarem os meus. Não vou ser trancada em uma gaiola, mesmo que seja dourada. Não vou desistir do meu trabalho, da minha independência, da minha vida porque existe perigo. Se é assim que você me quer, então isso nunca vai funcionar. Não é assim que te quero, ele disse firmemente. Quero você exatamente como é, forte, independente, desafiadora. Quero a mulher que me olha nos olhos e me diz não quando necessário. A mulher que está disposta a ficar ao meu lado no gala, mesmo com medo. Essa é a mulher por quem estou me apaixonando. As palavras roubaram meu ar. Se apaixonando? Sim. Rapidamente, irrevogavelmente, inconvenientemente me apaixonando por você. Ele se inclinou mais perto. Então não me deixe, Clarice. Não quando isso ficar difícil. E vai ficar difícil. Não quando você ver as partes feias do meu mundo. Fique comigo e vamos descobrir como fazer isso funcionar. Vou ficar, prometi, e vi o alívio inundar os olhos dele. Estou com medo, mas vou ficar. Ele me beijou então, suave e terno, uma promessa selada entre nós na escuridão. Quando ele finalmente se afastou, os olhos dele estavam mais quentes do que eu já havia visto. Durma, minha Clarice. Amanhã começamos a nos preparar para a guerra. Os dias seguintes passaram em um borrão de preparativos. Leonardo contratou segurança adicional, revisou protocolos, teve reuniões intermináveis com seus homens em italiano rápido que eu só parcialmente entendia. Eu continuei trabalhando como sua secretária, embora agora com Rodrigo ou Felipe sempre por perto. Uma presença constante e silenciosa que me lembrava do perigo sempre presente. As reações no escritório variaram. Alguns funcionários me olhavam com novo respeito. Outros com inveja mal disfarçada. Alguns poucos com preocupação genuína. Mas todos sabiam agora. Clarice Rodrigues não era mais apenas a secretária eficiente. Ela era a mulher de Leonardo Valente, e isso mudava tudo. Valentina me visitou no terceiro dia, aparecendo no apartamento com sacolas de compras e um sorriso determinado. Vamos escolher seu vestido para o gala, ela anunciou. Se você vai fazer uma declaração, precisa parecer absolutamente deslumbrante. Passamos a tarde experimentando vestidos, Valentina rejeitando implacavelmente qualquer coisa que ela considerasse muito modesta ou muito chamativa. Finalmente decidimos por um vestido de seda cor de vinho que abraçava cada curva antes de cair em uma saia fluida. Era elegante, sofisticado e definitivamente fazia uma declaração. Perfeito, Valentina declarou. Você vai parecer uma rainha, a rainha dele. Ela se sentou na cama, a expressão ficando séria. Clarice, posso ser franca com você? Por favor. Meu irmão nunca se importou com ninguém assim antes. Nunca. Ele construiu muros tão altos que eu pensei que ninguém jamais conseguiria escalá-los. Mas então, apareceu você. E de alguma forma, você simplesmente passou direto por cada defesa dele. Ela pegou minha mão. Ele está vulnerável agora de uma forma que nunca esteve. Os Santoros sabem disso. Eles vão usar isso. E você precisa decidir se consegue lidar com o que isso significa. O que isso significa? Significa que você nunca mais estará realmente segura. Sempre haverá um alvo nas suas costas. Sempre haverá pessoas tentando usar você para chegar a ele. Sempre haverá guardas, protocolos de segurança, olhando por cima do ombro. Os olhos dela buscaram os meus. Significa viver com medo constante pela pessoa que você ama. Significa tomar decisões difíceis, ver coisas que você gostaria de não ver, ser parte de um mundo que a maioria das pessoas nunca conhece. Você consegue viver assim? Pensei sobre isso. Realmente considerei o que ela estava perguntando.
Não sei, admiti honestamente, mas sei que não consigo imaginar minha vida sem ele agora. Então vou descobrir como viver com o resto. Valentina sorriu, apertando minha mão. Essa é a resposta certa. E Clarice, bem-vinda à família. Leonardo chegou em casa naquela noite tarde, a tensão evidente em cada linha do corpo dele. Eu estava na sala, fingindo ler um livro, mas na verdade apenas esperando por ele. Dia difícil, e perguntei quando ele entrou. Longo. Ele se sentou ao meu lado no sofá, puxando-me para seus braços de uma forma que estava se tornando confortavelmente familiar. Os Santoro estão se movendo. Nada direto ainda, apenas testando limites, aplicando pressão, tentando me fazer piscar primeiro. E você vai? Nunca. A voz dele era absoluta. Não quando se trata de você. Eles precisam entender que você não é negociável. Nos sentamos em silêncio por um momento, e então ele falou novamente. Clarice, preciso te pedir algo. Qualquer coisa. Case-se comigo. Meu coração parou. O quê? Case-se comigo, ele repetiu, virando para me encarar. Eu sei que é rápido, sei que só faz uma semana desde que te beijei no restaurante. Mas no meu mundo, esposa significa algo diferente de namorada ou amante. Significa protegida por lei da família, intocável, sagrada. Se você for minha esposa, os Santoro vão pensar 2 vezes antes de tocá-la. Não por medo de mim, mas por medo de cada aliança que eu tenho. Porque machucar a esposa de um chefe significa guerra com todos. Você está pedindo casamento por razões estratégicas. Minha voz saiu mais plana do que pretendia. Não. Ele segurou meu rosto entre as mãos. Estou pedindo porque te amo. Porque quero acordar todas as manhãs com você ao meu lado. Porque quero o mundo inteiro saber que você é minha e eu sou seu. A proteção estratégica é apenas um bônus. Mas Clarice, se você disser sim, precisa entender o que está aceitando. Não apenas o perigo, mas tudo. As obrigações familiares, as expectativas, os compromissos. Estar casada com um homem como eu não é fácil. Eu sei, sussurrei. E ainda assim estou dizendo sim. O alívio e a alegria que inundaram os olhos dele valeram cada momento de medo. Ele me beijou com uma ternura que roubou meu fôlego. E então sussurrou contra meus lábios. Vou passar o resto da minha vida te fazendo feliz por essa escolha. O Gala chegou rápido demais e não rápido o suficiente ao mesmo tempo. Eu estava nervosa, os nervos aumentando à medida que Valentina me ajudava a me arrumar, corrigindo cada detalhe até eu estar perfeita. O vestido cor de vinho era deslumbrante. As joias que Leonardo me deu, diamantes e rubis que provavelmente custavam mais do que eu ganhava em uma década, brilhavam à luz. Você está pronta? Leonardo apareceu na porta, deslumbrante em um smoking preto que o fazia parecer um príncipe das sombras. Os olhos dele percorreram minha forma e escureceram com apreciação e algo mais profundo. Minha Deus, Clarice. Você está absolutamente deslumbrante. Você também. Peguei a mão estendida dele. Vamos fazer isso. O gala estava sendo realizado no Museu Oscar Niemeyer, o icônico edifício em forma de olho dominando a paisagem cultural de Curitiba. Conforme chegamos, câmeras dispararam, capturando nossa chegada. Leonardo manteve a mão firmemente na minha cintura. Uma declaração possessiva e protetora para todos verem. Dentro, o evento era exatamente o que eu esperava. Curitiba elegante em toda a sua glória. Vestidos de grife, joias caras, conversas superficiais fluindo tão livremente quanto o champanhe. Mas sob a superfície polida, eu podia sentir as correntes de poder, as alianças e rivalidades que definiam o mundo de Leonardo. E então, eu os vi. O Santoro. Uma família de 5, comandada por um homem na casa dos 50 com cabelos prateados e olhos calculistas. Ele avistou Leonardo e sorriu, começando a te atravessar o salão em nossa direção. Aqui vamos nós, Leonardo murmurou, me puxando mais perto. Lembre-se, você está segura. Eu te protejo. Leonardo Valente,
O homem disse em português com sotaque italiano pronunciado. Que prazer vê-lo aqui. E esta deve ser a famosa senhorita Rodrigues, sobre quem tanto ouvimos. Senhor Santoro, Leonardo respondeu, a voz educada, mas gelada. Clarice, este é Marco Santoro. Marco, minha noiva, Clarice. A palavra noiva, pendurada no ar entre eles. Eu vi a surpresa nos olhos de Marco, rapidamente mascarada. Sua noiva, ele repetiu. Meus parabéns. Isso foi rápido. Quando você sabe, Leonardo disse suavemente, mas havia aço na voz. E eu sei que a Clarice é para sempre. Espero que todos os nossos associados entendam e respeitem isso. E já que estamos falando de relacionamentos e escolhas que fazemos, deixe-me te fazer uma pergunta. Você já teve que escolher entre segurança e amor? Entre o caminho fácil e o caminho certo para o coração? Conta aqui nos comentários. Estou curiosa para saber suas histórias. E se você está gostando dessa história de amor intensa e complicada da Clarice e do Leonardo, deixa aquele like e se inscreve no canal para não perder nenhum capítulo dessa jornada. Agora vamos voltar para o Gala, porque as coisas estão prestes a ficar ainda mais tensas. A ameaça implícita era clara. Marco sorriu, mas não alcançou os olhos. Claro. Todos nós respeitamos as tradições de família. Uma noiva é sagrada. Ele se virou para mim. Senhorita Rodrigues, espero que você entenda a honra e o peso de sua posição. Ser a noiva de Leonardo Valente não é um papel pequeno. Eu entendo perfeitamente, respondi, mantendo minha voz firme apesar do coração acelerado. E estou completamente preparada para tudo que vier. Que bom! Os olhos dele estudaram-me por um momento muito longo. Então desejo a vocês toda a felicidade. Que seu casamento seja longo e próspero. Ele se afastou, mas a ameaça permaneceu pendurada no ar como fumaça acre. Ele acreditou? Sussurrei para Leonardo. Sobre sermos noivos? Ele vai verificar, Leonardo respondeu. E quando verificar, vai descobrir que pedi licença de casamento hoje de manhã. Então sim, ele vai acreditar. Meu coração pulou. Você o quê? Pedi licença de casamento. Você disse sim ontem à noite, Clarice. Não vi razão para esperar. Ele me virou para encará-lo. A menos que você tenha mudado de ideia? Não, eu disse, e significava isso. Não mudei de ideia. Bom, porque vamos nos casar este fim de semana. Pequeno, privado, apenas família próxima. E então, o mundo inteiro vai saber que você é minha esposa, e os Santoro terão que recuar, ou enfrentar guerra com todas as famílias aliadas. O resto do gala passou em um borrão de apresentações e conversas educadas, mas eu estava constantemente consciente dos olhos do Santoro em nós, avaliando, calculando. Quando finalmente saímos horas depois, eu estava exausta. Você fez perfeitamente, Leonardo disse no carro, puxando-me para seus braços. Você estava confiante, graciosa, cada centímetro uma rainha. Estou tão orgulhoso de você. Estava aterrorizada o tempo todo. Eu sei. Mas você não deixou transparecer. Essa é a diferença entre medo e coragem. Não é a ausência de medo, mas escolher agir apesar dele. Ele beijou meu cabelo. Você é a mulher mais corajosa que conheço. Nos casamos 3 dias depois, em uma cerimônia privada na propriedade da família Valente. Apenas a família imediata estava presente. Domênico ainda parecendo preocupado, mas aceitando. Valentina chorando de alegria. Rodrigo e Felipe fazendo guarda mesmo durante os votos. Eu usei um vestido de seda marfim simples, elegante sem ser ostentoso. Leonardo usava um terno cinza escuro que o fazia parecer ainda mais perigoso e lindo. E quando ele deslizou a aliança no meu dedo, uma banda de platina incrustada com diamantes que provavelmente valia uma fortuna, seus olhos estavam tão cheios de emoção que quase me fez chorar. Você é minha agora, ele sussurrou enquanto o juiz nos declarava marido e mulher. Em todos os sentidos que importam. E vou protegê-la com minha vida. E eu vou ficar ao seu lado. Prometi de volta.
Não importa o que vier. Ele me beijou então, suave e terno, uma promessa selada diante de Deus e família. A lua de mel seria adiada, Leonardo explicou. Havia muitos negócios urgentes, muita instabilidade com o Santoro. Mas ele prometeu que assim que as coisas se acalmassem, me levaria para a Sicília. Me mostraria de onde ele veio. Eu não me importei com o adiamento. Estar com ele, estar segura sob sua proteção, era suficiente por enquanto. Mas a paz não durou. 3 dias após o casamento, Leonardo chegou em casa com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Fúria pura, controlada mas ardente sob a superfície. O que aconteceu? Perguntei imediatamente. Os Santoro atacaram uma de nossas operações portuárias em Paranaguá. Roubaram um carregamento no valor de 6 milhões de reais, mercadorias e dinheiro. A voz dele estava gelada. E deixaram um recado específico. Parabéns para a nova senhora Valente. O sangue congelou nas minhas veias. Eles fizeram isso por minha causa. Não. Ele me puxou para seus braços. Eles fizeram isso porque são covardes que não conseguem me enfrentar diretamente. Mas cometeram um erro, Clarice. Tocaram no que é meu e agora vão pagar. O que você vai fazer? O que tenho que fazer? Vou mostrar a eles que há consequências para desafiar os Valente. Ele segurou meu rosto entre as mãos. Mas primeiro vou garantir que você esteja completamente segura. Rodrigo e Felipe vão ficar com você 24 horas. Você não vai a lugar nenhum sem escolta. Entendido? Leonardo, você não pode me trancar. Posso e vou. Ele interrompeu, a voz absoluta. Não quando se trata da sua segurança. Isso não é negociável, Clarice. Eles já mostraram que vão me atingir através de você. Não vou dar a eles essa oportunidade. Eu queria argumentar. Queria manter minha independência. Mas vi o medo real nos olhos dele. O terror de me perder. E concordei. Tudo bem. Mas, Leonardo, seja cuidadoso. Por favor. Sempre sou. Ele me beijou profundamente. Amo você, minha esposa. Lembre-se disso. Não importa o que aconteça. A retaliação veio naquela mesma noite. Leonardo e seus homens atingiram 3 operações do Santoro simultaneamente, enviando uma mensagem clara de que tocar nos interesses Valente tinha consequências severas. Nenhum sangue foi derramado. Leonardo me assegurou depois, mas os Santoro entenderam o recado. E agora? Perguntei quando ele finalmente voltou para casa nas primeiras horas da manhã, parecendo exausto, mas triunfante. Agora esperamos para ver se eles recuam ou escalam. Ele se afundou no sofá, me puxando para o colo dele. Mas independentemente do que escolham, você está segura. Deixei isso muito claro. Tocá-la significa guerra total com todas as famílias aliadas. Os Ferreira e os Lombardi já confirmaram apoio. Os Santoro teriam que estar suicidas para continuar. Então acabou? Talvez. Provavelmente. Marco Santoro é ambicioso, mas não é estúpido. Ele vai perceber que ultrapassou e vai recuar. Ele pareceu esperançoso, e eu quis acreditar nele. Mas uma parte de mim sabia que no mundo de Leonardo, nada era tão simples. Os dias seguintes foram tensos. Leonardo em reuniões constantes, seu telefone tocando incessantemente, a segurança ao meu redor sufocante, mas necessária. Eu tentei manter alguma aparência de normalidade, continuando a trabalhar como sua secretária, mesmo que agora toda reunião incluísse discussões sobre território e rivalidades que eu mal entendia. E então, uma semana após a retaliação de Leonardo, Marco Santoro pediu uma reunião. É bom sinal, Valentina me assegurou quando Leonardo foi encontrá-lo. Significa que ele quer negociar paz, não escalar para a guerra. E se for uma armadilha? Leonardo não é estúpido. Ele vai levar segurança suficiente. E a reunião é em território neutro, um restaurante público. Marco não seria tolo o suficiente para tentar algo lá. Mas eu não conseguia me livrar da ansiedade, do nó no estômago que apertava a cada hora que Leonardo estava longe. Quando ele finalmente voltou, 5 horas depois, parecia cansado, mas aliviado. E então? Perguntei ansiosamente. Paz. Negociamos termos. Os Santoro reconhecem que ultrapassaram ao te envolver.
Em troca de eu devolver metade do que tomei nas retaliações, eles concordam em respeitar nosso território e nossa família, incluindo você especificamente. Então realmente acabou? Sim, minha Clarice, acabou. Ele me puxou para seus braços, segurando-me apertado. Você está segura. Somos seguros. As semanas seguintes foram as mais felizes da minha vida. Com a ameaça do Santoro neutralizada, Leonardo relaxou de maneiras que eu nunca tinha visto. Ele sorria mais, ria mais facilmente, passava menos noites em reuniões tensas e mais noites em casa comigo. Nós encontramos nosso ritmo como casal casado, aprendendo os hábitos um do outro, os limites e preferências. Eu descobri que Leonardo era surpreendentemente doméstico quando não estava lidando com negócios criminosos. Ele cozinhava comida italiana autêntica que aprendeu com a avó na Sicília. Ele gostava de manhãs tranquilas com café e jornais. Ele era terno de maneiras que contradizia sua reputação pública, pequenos gestos de afeição que me faziam sentir valorizada. E ele era possessivo, mas não de maneira sufocante. Ele gostava de saber onde eu estava, do que precisava, mas respeitava minha independência, minha necessidade de manter minha própria identidade, mesmo sendo a senhora Valente. Continuei trabalhando como sua secretária, embora agora com o título adicional. As pessoas no escritório se ajustaram, alguns mais facilmente que outros, mas eu provei meu valor repetidamente, mantendo o mesmo nível de excelência profissional que sempre tive. 3 meses após o casamento, descobri que estava grávida. A notícia veio como um choque, embora em retrospecto não devesse ter sido. Não estávamos exatamente sendo cuidadosos. Eu disse a Leonardo naquela noite, nervosa sobre como ele reagiria a essa mudança não planejada tão cedo no casamento. Ele ficou paralisado por um momento, processando. E então seu rosto se iluminou com alegria pura, mais feliz do que eu já tinha visto. Um bebê, ele sussurrou, as mãos indo imediatamente para minha barriga ainda plana. Estamos tendo um bebê. Você está feliz? Feliz não descreve nem perto, ele disse, me puxando para seus braços. Você está me dando uma família, Clarice. Algo que eu não sabia que queria até te conhecer. Algo que pensei que nunca teria. A gravidez mudou as coisas novamente. Leonardo ficou ainda mais protetor, se isso era possível. Ele insistiu que eu parasse de trabalhar longas horas, que descansasse mais, que deixasse o estresse dos negócios para ele. Valentina aparecia semanalmente com roupas de bebê e conselhos não solicitados, mas bem intencionados. Domênico, que sempre foi reservado comigo, suavizou visivelmente ao saber que teria um neto. Mas foi na calada da noite, quando era só eu e Leonardo no escuro do nosso quarto, que as conversas mais importantes aconteciam. Você se arrepende? Ele perguntou uma noite, a mão descansando protetoramente sobre minha barriga em crescimento. De tudo isso? De mim? Nunca, respondi honestamente. Tem sido assustador às vezes, intimidador com certeza. Mas me arrepender de você? De nós? Impossível. Mesmo sabendo tudo o que sabe agora? Sobre meu mundo, os perigos, as complicações? Especialmente sabendo tudo o que sei. Porque sei exatamente quem você é. Leonardo Valente. Não a reputação, não a imagem pública, mas o homem real. O homem que me protege ferozmente, mas respeita minha força. O homem que cozinha para mim e lê para nosso bebê todas as noites, mesmo que ainda seja pequeno demais para ouvir. O homem que está tentando ser melhor por nós. Estou tentando, ele admitiu calmamente. Estou tentando construir algo melhor para nosso filho. Negócios mais legítimos, menos violência. Uma vida onde ele não tenha que crescer com medo constante. Não vai ser da noite para o dia. E nunca vou ser completamente limpo. Mas para você, para nossa família, vou fazer o melhor que posso. Eu sei, eu disse virando para beijá-lo. E isso é tudo que peço. Não perfeição, mas esforço. Não que você mude completamente quem é, mas que cresça, evolua, seja o melhor pai e marido que pode ser. Posso fazer isso, ele prometeu.
Por você e pelo nosso bambino, posso fazer qualquer coisa. O bebê nasceu em uma tarde de outono chuvosa, 6 meses depois. Um menino saudável com os olhos escuros do pai e meu nariz. Nós o chamamos de Mateo, em homenagem ao bisavô de Leonardo que fundou o império da família. Leonardo chorou quando segurou o filho pela primeira vez, lágrimas silenciosas deslizando pelo rosto enquanto ele olhava para o pequeno milagre em seus braços. Obrigado, ele sussurrou para mim, sua voz quebrando de emoção. Por tudo isso. Por me escolher. Por ficar. Por me dar uma família. Vou passar o resto da vida sendo digno deste presente. E olhando para o meu marido segurando nosso filho, rodeado pela família que me acolheu, na vida que construímos juntos apesar de todos os obstáculos, eu soube que cada escolha difícil, cada momento de medo, cada risco que tomei, tinha valido a pena. O caminho que começou com um beijo ciumento em um restaurante havia me levado para casa, para um amor que era complicado e imperfeito, mas completamente real. Para uma família que me protegia tão ferozmente quanto eu protegia eles. Para uma vida que nunca imaginei, mas não conseguia imaginar viver sem. Eu te amo, eu disse a Leonardo. As palavras simples, mas carregadas de tudo o que sentíamos. Hoje, amanhã, sempre. Sempre, ele ecoou, nos envolvendo a mim e ao Mateo em seus braços. Minha família, meu mundo, meu tudo. E naquele momento, cercado por amor e promessa e possibilidade, eu soube que havíamos encontrado algo raro e precioso. Não um conto de fadas, porque a vida real nunca é tão simples. Mas algo melhor, mais real. Um amor forjado em fogo e testado por perigo. Um amor que escolhemos ativamente todos os dias, apesar das dificuldades. Um amor que valia cada sacrifício, cada medo, cada momento de incerteza. E isso era mais do que suficiente. Era tudo. 2 anos depois, eu estava na varanda do apartamento vendo o sol nascer sobre Curitiba, Mateo dormindo pacificamente no meu colo. Leonardo apareceu atrás de mim, os braços envolvendo nós dois, o queixo descansando no topo da minha cabeça. No que está pensando? Ele perguntou baixinho para não acordar o bebê. Enquanto as coisas mudaram, respondi honestamente. Há 3 anos, eu era apenas sua secretária. Agora sou sua esposa, mãe do seu filho, parte deste mundo complicado e louco que você habita. Às vezes ainda parece surreal. Você se arrepende? A pergunta familiar, uma que ele ainda fazia ocasionalmente, como se precisasse de confirmação constante de que eu não mudei de ideia. Nunca, respondi como sempre. Mas, Leonardo, preciso que você entenda algo. Virei-me para encará-lo, o bebê entre nós. O que fizemos, o quão rápido aconteceu, funcionou para nós. Mas não recomendaria para todo mundo. O que você quer dizer? Quero dizer que tivemos sorte. Você poderia ter sido um homem diferente, possessivo de maneiras tóxicas ao invés de protetoras. O ciúme que mostrou naquele dia no restaurante poderia ter sido um sinal de alerta ao invés de uma declaração de amor. E eu poderia ter perdido minha identidade ao me tornar a senhora valente, ao invés de encontrar força nisso. Seus olhos ficaram sérios, entendendo aonde eu estava indo. Você está certa. Relacionamentos intensos e rápidos podem ser lindos, continuei, mas também podem ser perigosos. A diferença está no respeito, na comunicação, em manter sua individualidade mesmo quando se entrega a alguém. Você me dá isso, Leonardo. Você é possessivo, mas não controlador. Você me protege, mas não me prende. E isso faz toda a diferença. Você me tornou um homem melhor, ele disse simplesmente. Antes de você, eu era todo controle e poder. Você me ensinou que força real está em vulnerabilidade, em abrir o coração mesmo com medo, em confiar em alguém completamente. E você me ensinou que é possível ser forte e protegida ao mesmo tempo. Que aceitar ajuda não é fraqueza. Que amor verdadeiro desafia você a crescer, não te mantém pequeno. Eu sorri. Fizemos um bom trabalho um no outro. Fizemos.
Ele concordou, beijando minha testa. E vamos fazer um trabalho ainda melhor com ele. Ele tocou suavemente a cabeça de Mateo. Vamos ensiná-lo sobre força e gentileza, sobre proteger sem controlar, sobre amar, contudo, sem perder a si mesmo. Vamos ensiná-lo a escolher parceiros que o desafiem e o apoiem em igual medida, acrescentei, a reconhecer a diferença entre paixão saudável e obsessão tóxica, a saber quando lutar por um relacionamento e quando deixar ir. Você é uma boa mãe, Leonardo disse, e a admiração na voz dele me aqueceu. E uma esposa ainda melhor. Não sei o que fiz para merecer você, Clarice, mas agradeço todos os dias que você me escolheu. Eu te escolho, corrigi suavemente. Não apenas escolhi naquele dia no restaurante ou quando concordei em me casar com você. Te escolho todos os dias. Quando você chega em casa tarde de reuniões que prefiro não saber detalhes. Quando tenho que lidar com as complicações de ser parte desta família. Quando olho para nosso filho e penso no mundo em que ele está crescendo. Todos os dias, faço a escolha consciente de ficar, de amar você, de construir esta vida juntos. E eu te escolho, ele ecoou. Todos os dias. Você e Mateo, vocês são minha redenção, Clarice. A razão pela qual estou trabalhando para tornar nossos negócios mais legítimos, para criar um legado que seja sobre mais do que poder e medo. Vocês me fazem querer ser melhor. Você já é melhor, eu disse. Ainda em progresso, ainda crescendo, mas definitivamente melhor. Mateo se mexeu no meu colo, os olhinhos escuros se abrindo. Ele olhou para o pai e sorriu aquele sorriso banguela que derretia meu coração todas as vezes. Leonardo o pegou com a gentileza que sempre me surpreendia. Este homem perigoso segurando nosso filho como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. O que, para ele, era. Bom dia, Piccolo, Leonardo murmurou. E Mateo gorgolejou em resposta. Olhando para eles juntos, meu coração se encheu com tanta emoção que quase transbordou. Esta era minha família. Imperfeita, complicada, não convencional de todas as maneiras, mas minha, e real, e construída sobre escolhas conscientes e amor verdadeiro. O telefone de Leonardo tocou, quebrando o momento. Ele verificou e suspirou. Preciso atender. Negócios urgentes. Vai, eu disse pegando Mateo de volta. Vamos estar aqui quando você terminar. Ele me beijou, longo e profundo, uma promessa e um lembrete. Sempre voltando para vocês. Sempre. Enquanto ele saía para atender a ligação, sentei-me de volta com Mateo, pensando em tudo o que havíamos passado, tudo o que construímos. A vida que escolhemos não era fácil. Ainda havia perigos. Ainda havia noites em que eu me preocupava com Leonardo. Ainda havia momentos em que questionava se tomei as decisões certas. Mas no final do dia, quando estávamos juntos, família reunida, todas as dúvidas desapareciam. Porque isto era amor verdadeiro. Não a versão dos contos de fadas onde tudo é perfeito e sem conflitos. Mas a versão real, complicada, onde você escolhe ficar mesmo quando é difícil. Onde você trabalha através dos problemas ao invés de fugir deles. Onde você cresce juntos ao invés de crescer separados. O sol estava totalmente acima do horizonte agora, banhando a cidade em luz dourada. Um novo dia, cheio de novas possibilidades. E eu estava pronta para enfrentá-las, com Leonardo ao meu lado e nossa família como âncora. 3 anos atrás, se alguém me dissesse que eu estaria aqui agora, casada com um chefe da máfia, mãe do filho dele, vivendo uma vida que caminhava na linha entre legal e ilegal, eu não teria acreditado. Mas a vida tem um jeito de nos surpreender, de nos levar em direções que nunca imaginamos. E às vezes, se tivermos sorte, essas surpresas se tornam as melhores partes de nossas histórias. Leonardo voltou minutos depois, o telefone guardado, a expressão suavizada ao nos ver. Tudo bem? Perguntei. Tudo perfeito, ele respondeu, sentando-se ao meu lado e envolvendo-nos em seus braços novamente. Apenas lembretes de que no final das contas, nada importa tanto quanto isto. Vocês. Nossa família. Nossa família,
repeti, gostando do som. Para sempre. Para sempre. Ele concordou. E sentados ali, enquanto Curitiba acordava ao nosso redor, eu soube com certeza absoluta que havíamos encontrado algo raro. Um amor que sobreviveu ao teste de fogo, que cresceu mais forte através dos desafios, que se transformou em algo mais profundo e mais real do que qualquer fantasia romântica. Não era perfeito, nunca seria. Mas era nosso, autêntico e valioso de todas as maneiras que importavam. E isso era mais do que suficiente. Era tudo o que precisávamos. Mateu adormeceu novamente entre nós, seguro no amor de seus pais. E enquanto o observava dormir pacificamente, fiz uma promessa silenciosa. Que sempre o protegeríamos, mas também o deixaríamos ser livre. Que o ensinaríamos sobre amor verdadeiro, sobre escolher parceiros que o elevem ao invés de o diminuírem. Que o prepararíamos para o mundo sem roubar sua inocência antes do tempo. Era um equilíbrio delicado, especialmente dado o mundo em que vivíamos. Mas era possível. Eu sabia porque Leonardo e eu havíamos encontrado aquele equilíbrio juntos, e ensinaríamos nosso filho a fazer o mesmo. No que está pensando agora? Leonardo perguntou, sempre sintonizado comigo. No futuro, respondi. Em ensinar o Mateu sobre amor e respeito, sobre força e gentileza. Em dar a ele todas as ferramentas que precisa para navegar no mundo e encontrar sua própria felicidade. Ele terá os melhores professores, Leonardo disse, e a confiança na voz dele me fez sorrir. Sua mãe, que é a mulher mais forte e sábia que conheço. E seu pai, que está tentando todos os dias ser digno dessa família. Você já é digno, eu disse, e significava isso. Você não é perfeito, nenhum de nós é. Mas você tenta, você cresce, você ama ferozmente e protege completamente. Isso é tudo que qualquer família poderia pedir. Te amo, ele disse simplesmente, as palavras carregando o peso de tudo que sentíamos. Mais do que pensei ser possível amar alguém. Você e Mateu, vocês são meu mundo inteiro. E você é o nosso, respondi. Nosso protetor, nosso parceiro, nosso amor. Para sempre. O dia se desenrolou ao nosso redor, a vida continuando em seu ritmo constante. Mas naquele momento, capturado na luz da manhã com minha família ao meu redor, eu estava completamente em paz. Esta era a minha vida, escolhida conscientemente, construída deliberadamente, amada completamente, e não trocaria por nada no mundo. A história da Clarice e do Leonardo nos ensina lições importantes sobre amor, escolha e limites saudáveis. Sim, o amor deles foi intenso e rápido, mas funcionou porque foi construído sobre fundamentos sólidos. Respeito mútuo, comunicação honesta e a disposição de crescer juntos. É crucial entender que nem todo relacionamento intenso é saudável. A possessividade de Leonardo poderia facilmente ter se tornado toxicidade em outras circunstâncias. O que fez a diferença foi que ele sempre respeitou a autonomia da Clarice. Nunca tentou controlar suas escolhas ou isolá-la do mundo. Ele a protegeu sem aprisioná-la. A amou sem sufocá-la. Se você está em um relacionamento intenso, pergunte-se honestamente. Seu parceiro respeita seus limites? Você ainda tem sua individualidade ou está perdendo partes de si mesmo? Há espaço para crescimento ou você está sendo mantido pequeno? Amor verdadeiro eleva, não diminui. Desafia você a ser melhor, não te força a ser menos. E nunca, nunca use medo ou controle como ferramentas. A história também nos lembra que escolhas têm consequências, e amor verdadeiro significa escolher conscientemente todos os dias, não apenas uma vez. Clarice escolheu Leonardo sabendo dos riscos, com os olhos bem abertos para o mundo dele, e continuou escolhendo-o diariamente através dos desafios. Isso é compromisso real. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, se te fez pensar sobre amor, escolhas e o que realmente significa estar com alguém, se inscreva no canal. Aperta aquele sininho para não perder as próximas histórias que preparei para você. Cada uma delas é criada com carinho para te fazer sentir,
pensar e talvez enxergar o amor de um jeito novo. E eu adoraria saber sua opinião. Porque no final das contas, todos nós estamos navegando nesse mundo complexo do amor e dos relacionamentos, e dividir experiências nos torna mais fortes e mais sábios. Muito obrigada por estar aqui, por assistir, por sentir, por fazer parte dessa comunidade incrível. Nos vemos na próxima história. E lembre-se, o amor verdadeiro não te diminui, te eleva. Escolha sempre parceiros que te façam crescer. Um beijo enorme e até a próxima.